Um filho volta para casa e descobre que sua mãe está em um relacionamento sério com um homem que conheceu recentemente. No entanto, quanto mais ele aprende sobre o passado do estranho, mais ele percebe que o homem pode não ser quem diz ser. Em uma casa nos subúrbios de Salt Lake City, Grady Edwards pinta o cabelo preto de castanho e raspa a barba. Então, o homem retira as lentes de contato marrons, revelando seus olhos azuis por baixo. Mais tarde, ele leva sua bagagem até a porta da frente e vai para a cozinha para comer torradas e café. Na mesa de jantar e na sala de estar estão os corpos sem vida de sua esposa e filhos, e seu comportamento calmo implica que ele foi o responsável por suas mortes. Enquanto Grady enxágua a caneca, as armas ensanguentadas que ele usou para assassinar a família estão na pia. Eventualmente, o homem pega suas malas, sai de casa e vai embora. No departamento de polícia de Salt Lake City, o capitão McKee pergunta ao detetive Shai se ele acha que o ex-marido da mulher, Dylan, é um suspeito, mas o policial diz que ele estava em outro lugar bebendo suas mágoas porque era seu primeiro Natal sem família. O detetive Tilar acrescenta que a ocorrência do homem ao ver os corpos de sua ex-mulher e dos filhos provou essencialmente que ele não teve nada a ver com isso. Então, o capitão se perguntou se foi o padre Grady Edwards quem fez isso, mas tudo que os policiais sabem sobre o homem é que ele era do Kansas e não pode ser rastreado em nenhum banco de dados. Tilar acredita que Edwards também foi responsável por um caso semelhante em Nova Jersey, 3 anos atrás, quando uma mulher e seus 3 filhos morreram devido a ferimentos de bala na cabeça e o padrasto também desapareceu. O homem sempre pagava o aluguel e todas as compras em dinheiro porque não era necessário um documento de identidade com foto, e ele sempre tinha como alvo mulheres viúvas ou divorciadas. 6 meses depois, em um supermercado em Portland, Grady vê Susan lidando com seus filhos discutindo, Shane e Beth. Ele educadamente interrompeu e diz ao menino para sempre ser gentil com sua irmã, e a mãe agradece seu conselho. Ela vê o anel no dedo dele e diz que sua esposa deve ter muita sorte, então Grady mente e diz que, embora continue usando, ele perdeu a esposa e a filha em um acidente de carro no ano passado. No estacionamento, Susan se aproxima de Grady e pergunta se ele quer comer pizza com eles. Ela explica que se divorciou recentemente e que gostaria de ter uma conversa adulta. Quando ela se apresenta, o homem diz que seu nome é David Harris. 6 meses depois, pausa rápida, você que tá assistindo aí. Hora do pagamento. Inscreva-se no canal. Filho de Susan, Michael, chega à casa da escola militar com sua namorada Kelly. Ele diz que não consegue acreditar que sua mãe não poderia ir ao aeroporto, então Kelly explica que a mulher estava ocupada, e é por isso que ela se ofereceu para buscá-lo. Então, Michael pergunta se ela conheceu o noivo da mãe dele, e ela diz que o viu algumas vezes e que ele parece bem. No entanto, a adolescente acha que Susan está se precipitando ao ficar noiva de uma pessoa que conheceu há 6 meses. Então, a namorada diz que é da conta da mãe dele e o que ela faz da vida pessoal. De repente, Kelly abre a porta dos fundos para revelar que a família e os amigos de Michael estão lá para uma festa surpresa. Em seguida, ele abraça a mãe, os irmãos, a tia Jack e a namorada de Jack, Leia, que ele não vê há 1 ano. Eventualmente, Susan apresenta seu noivo ao filho, que está visivelmente desconfortável com a situação. Mais tarde, a mulher pergunta a Jack e Leia se ela está louca por ficar noiva tão rápido, então a irmã garante que David ama e todos acham que eles formam um ótimo casal. Em seguida, o homem propõe um brinde para agradecer a família por acolhê-lo e fazê-lo sentir-se bem-vindo. Apesar de acenar com a cabeça respeitosamente, Michael diz que sente náuseas ao ouvir o discurso de David. Enquanto isso, Susan diz ao noivo que Jack conseguiu um emprego para ele como corretora de imóveis, o que o homem aprecia. Momentos depois, David se aproxima do filho e diz para encontrá-lo no porão em 4 minutos. No caminho para lá, Michael vê que há uma fechadura do lado de fora da porta do porão. Depois de descer as escadas, ele vê armários trancados recém-instalados na parede. De repente, David aparece e explica que guarda suas ferramentas de carpintaria dentro deles. Então, o homem serve um pouco de bebida para eles e diz que quer que eles sejam uma família de verdade. Ele acrescenta que conversará com Susan e garantirá que Michael não tenha que voltar para a escola militar. Ele diz que descobriu que seu filho é um ótimo nadador e conta que não costumava nadar competitivamente na Universidade de Oregon. Então, David o incentiva a praticar porque ele poderia conseguir uma bolsa de estudos para a faculdade. Naquela noite, Michael pergunta a Kelly se ela pode dar uma carona até o Detran em breve para que ele possa tirar sua carteira de motorista, e ela brinca dizendo que vai pensar nisso porque gosta de como ele é dependente dela. Mais tarde naquela noite,
Susan diz ao noivo que ela acha melhor que seu filho permaneça na escola militar durante o último ano. O homem tenta explicar que o melhor lugar para o adolescente é em casa com a família, mas ela diz que ele não viu quão desobediente e selvagem Michael costumava ser. Em seu quarto, o filho coloca fones de ouvido para não ouvir o sexo do casal. No dia seguinte, o homem fala com a senhora Rivers, diretora atlética da antiga escola do adolescente. Mais tarde, ele contou a boa notícia de que conseguiu para Michael uma vaga na equipe de natação para o treino de verão. Uma tarde, Shane não escuta sua mãe depois que ela lhe diz para baixar o volume da TV. De repente, David marcha para o quarto, agarra agressivamente o menino pelo pescoço e abaixa ele mesmo o volume. Na cozinha, o homem vê Michael e Kelly sendo muito carinhosos na piscina e se pergunta se eles estão fazendo demais. No entanto, Susan diz que não se importa porque a namorada é uma boa influência para o filho. Naquela noite, a mãe notou o comportamento estranhamente tímido de Shane. Então, o adolescente descobre que o homem perdeu a esposa e a filha em um acidente de carro, explicando por que ele sempre menciona a importância que a família é para ele. De repente, o ex-marido de Susan, Jay, chega para buscar Beth e Sean. David se pergunta por que Michael não disse oi para seu pai, mas isso diz que não quer. Mais tarde, o homem pergunta ao adolescente se ele quer almoçar juntos amanhã. No dia seguinte, a vizinha dona de gatos, a senhora Cutter, passa para conversar com Susan. Na cozinha, a mulher espirra por causa de sua alergia a gatos e conta ao noivo que a senhora Cutter disse que o programa de TV America's Most Wanted publicou uma história sobre um serial killer, onde eles mostraram um esboço policial que se parecia com David. No entanto, ela ignora porque o vizinho idoso tem a remessa de transferências desnecessárias. Na lanchonete, o homem pede ao adolescente para ser seu padrinho de casamento e ele aceita. Então, ele diz que encontrar Susan no supermercado naquele dia fatídico mudou sua vida, especialmente depois de perder sua esposa e filha Michelle. Segundo depois, ele menciona que seria o 11º aniversário de sua filha Lisa na próxima semana, o que levou à confusão de Michael a apontar que descobriu que o nome de sua filha era Michelle. Para encobrir seu erro, David diz que o nome completo da criança era Lisa Michelle. Naquela tarde, o homem perturbado martela com raiva uma placa na frente da visitação pública enquanto pensa em como quase foi pego mentindo. Depois do trabalho, ele acessou o site do Mais Procurados da América e viu o desenho policial de Grady Edwards. Mais tarde, David entra furtivamente na casa da senhora Cutter, joga a senhora idosa pelas escadas do porão e segura a mão sobre o nariz e a boca até que ela morra. No quarto, Michael e Kelly se beijam, mas ela para quando pensa que alguém está observando pela porta aberta. Quando o adolescente vai verificar, o homem aparece de repente, fazendo com que a namorada assustada pegue suas coisas e vá para casa. Michael pergunta se ele estava assistindo, mas David diz que acabou de chegar ao trabalho. Durante o jantar, Susan espirra e se pergunta se a senhora Cutter passou por aqui enquanto ela estava fora. Então seu noivo diz que os donos da casa que ele mostrou naquela tarde tinham gatos. Momentos depois, Jay invade uma casa e confronta David para agarrar Shane pelo pescoço. O homem explica que teve que disciplinar o filho porque o pai não fez um bom trabalho. Para rir da situação, Michael segura Jay e pega o telefone que ele deixou cair. Lá fora, o filho deve o telefone ao pai, e este diz que não confia em David porque quase não sabe nada sobre ele. Em seguida, o homem pede desculpas por tudo o que aconteceu no ano passado e garante que mesmo que ele e sua mãe sejam divorciados, ele sempre estará ao seu lado. Enquanto isso, David pede desculpas a Shane e promete que isso nunca mais acontecerá. Da janela, o homem observa pai e filho dando um abraço reconciliador. No quarto, Susan enfatiza que eles nunca usam força física para disciplinar os filhos da família. Mais tarde naquela noite, o adolescente acorda para usar o banheiro e ouve David resmungando sozinho lá embaixo. No escritório, Jack pede ao homem que preencha os formulários necessários e envia um documento de identidade com foto para que eles possam finalmente parar de pagar por baixo da mesa. Como ele não pode arriscar colocar sua foto em qualquer tipo de banco de dados, David diz a Susan que decidiu parar de trabalhar como corretora imobiliária. Quando ela pergunta por quê, ele diz que percebeu que não era um trabalho que ele gostasse. Enquanto a mulher sai para beber com os amigos, Jay passa por aqui, na esperança de se despedir das crianças antes de ir para o aeroporto. Então, David atende uma ligação de Susan, que pergunta se o ex-marido dela já chegou em casa, e ele diz que não. Momentos depois, Jay revelou que se juntou ao escritório de ex-alunos da Universidade de Oregon e descobriu que apenas 4 David Harry se formaram nos últimos 30 anos,
nenhum dos quais coincidiu com a época em que o homem afirmou ter estado lá. Ele acrescenta que só investigou seu passado porque prometeu a Michael que o faria. De repente, David nocauteia o homem com um vaso na cabeça. Como estão ocupados jogando videogame lá em cima, Michael e Shane ignoram o barulho. O homem desequilibrado paga o motorista de táxi e leva Jay e suas malas para o porão. Então, ele sufocou o pai colocando um saco plástico apertado sobre sua cabeça. Ao mesmo tempo, Jack diz à irmã como é estranho que seu noivo tenha deixado o emprego no mesmo dia em que ela lhe pediu detalhes sobre sua vida. Mais tarde, o homem diz a Susan que acha que Michael está chateado porque Jay nunca apareceu e pede desculpas por quebrar o vaso de cristal dela. Enquanto isso, Leia diz a Jack que David sempre paga em dinheiro sempre que eles saem para jantar parece estranho. Então, uma mulher diz que ligará para Jay, pois os dois compartilham as mesmas suspeitas quando se trata do homem. No entanto, o homem usa o telefone de Jay para enviar uma mensagem de texto ao adolescente informando que ele fez uma verificação de antecedentes de David e não encontrou nada fora do comum. Em seguida, ele coloca o telefone em uma bolsa dentro do armário trancado. No dia seguinte, o homem vê carros da polícia do lado de fora da casa da senhora Cortador. Da janela, Michael ouve sua conversa com o carteiro, que diz que um vizinho sofreu um acidente e sua sobrinha se encontrou esta manhã. No entanto, quando o adolescente ouve David contando a notícia para a família, ele diz especificamente que a senhora Cutter caiu da escada e corte a coluna, detalhes que o carteiro nunca disse. Mais tarde, Jack liga para o homem e diz que, embora ele não trabalhe mais no escritório, ela ainda precisa que ele preencha os formulários para os documentos fiscais estaduais e federais. Enquanto o casal preenche as inscrições para a faculdade à beira da piscina, Michael conta a Kelly suas suspeitas sobre David. Ele diz que a senhora Cutter acabou morto depois de contar à sua mãe sobre o esboço da polícia. Então ele incluiu detalhes sobre a morte que o carteiro nunca contou. No entanto, Kelly acha que tudo o que ele está dizendo pode ser apenas coincidência, especialmente depois que seu pai confirmou que a verificação de antecedentes estava limpa. Depois que o homem sai para procurar Sean e Beth, Michael e Kelly entram em casa para vasculhar as coisas dele. No entanto, Susan liga para o noivo para dizer-lhe para voltar para casa porque ela mesma vai buscar as crianças. Eles ouvem David entrar na casa e evitam-no com sucesso e voltam para a piscina, onde fingem como se nada tivesse acontecido. Durante o jantar, Susan pergunta ao filho se ele teve notícias do pai, e ele diz que a última mensagem de texto que recebeu foi um pedido de desculpas por não ter passado antes do voo, mas todas as ligações desde então foram diretas para o correio de voz. Quando Beth toca a mão de David para perguntar se ele está bem, o homem visualiza a última família que ele matou sentado ao redor da mesa de jantar. Naquela noite, o adolescente liga para uma namorada e diz que ela provavelmente está certa de que ele é paranoico e que é melhor ele se concentrar nas aulas para a faculdade. No entanto, depois que o homem entrou em seu quarto para ter uma conversa séria sobre confiança, Michelle desce furtivamente para usar o computador. Para sua surpresa, o site America's Most Wanted preenche automaticamente a barra de pesquisa e ele vê o esboço policial de que a senhora Cutter estava falando. No dia seguinte, ele mostra a Kelly os esboços impressos, mas ela ainda acha que o que ele está insinuando é um exagero. Ele acrescenta que não conseguiu encontrar nenhuma foto de David pela casa porque ele não gosta de tirar fotos. Como Michael parece mais interessado em sua investigação do que em suas inscrições para a faculdade, a namorada irritada sai furiosa e entra em casa. Na cozinha, David diz que, como eles serão uma família em breve, ela poderá conversar com ele sobre qualquer assunto envolvendo Michael, porque ambos querem o que é melhor para ele. Vendo a maneira assustadora como ele olha para ela, Kelly rapidamente se cobre e diz que precisa ir para casa. No porão, o homem envia outra mensagem usando o telefone de Jay, dizendo que ligará de volta para seu filho nos próximos dias. Então, ele recebe uma mensagem de Jack querendo falar com Jay sobre David. De repente, o telefone toca através de uma ligação de Michael, e o adolescente ouve o toque pela ventilação. Ele desce as escadas para verificar o barulho, mas encontra o homem ao telefone na sala de estar e percebe que isso provavelmente explica o toque que ouviu. Quando o adolescente pergunta onde está a chave da porta do porão, David diz que estava se perguntando a mesma coisa. Enquanto o homem não está olhando, Michael secretamente tira uma foto dele usando o telefone. Mais tarde, Susan diz à família que parece mais provável que o filho fique em Portland durante o último ano, e seu noivo responde com um olhar tenso. Naquela noite, uma mulher diz que ele levou Beth e Sean para a casa de um amigo que os levou para o acampamento de verão amanhã. Após o banho, o adolescente verifica seu telefone e percebe que alguém excluiu uma foto de David. Então, ele vai até a casa de Kelly e conta a ela o que aconteceu. Ele acrescenta que a chave da porta do porão também desapareceu,
o que o levou a acreditar que o homem está escondendo algo lá embaixo. Naquela noite, o homem interceptou um e-mail de Jack para Susan, onde ela diz à irmã para considerar a contratação de um investigador particular para verificar os antecedentes de seu noivo, especialmente porque ele continua se recusando a fornecer qualquer identificação para seguro e folha de pagamento. Para encobrir seus rastros, David excluiu o e-mail. Mais tarde, ele invade a casa da mulher e se afoga na piscina. Eventualmente, Susan volta para casa e o homem diz que acabou de voltar de uma corrida. Como a mulher reclama que tem dificuldade para dormir quando está sofrendo lá fora, o noivo sugere que ela tome remédios para dormir. Enquanto isso, Michael pede a Kelly para ficar no carro e ficar de guarda, pois ele tentará arrombar o porão. O adolescente pega uma lanterna na garagem e se espreme por uma janela do porão. Então, ele usa um pé de cabra para abrir os armários trancados e encontra a bolsa e o telefone quebrado de seu pai. Do lado de fora, Kelly vê as luzes da sala se acenderem, mas quando ela tenta ligar para o telefone de Michael, ele cai e se quebra no chão. Como ele não respondeu, ela decidiu tentar entrar furtivamente na casa. Para o horror do adolescente, ele descobre o corpo de seu pai dentro do freezer. Ao mesmo tempo, David pega Kelly olhando pela janela quebrada do porão e a nocauteia. Michael ouve uma comoção, mas o homem rapidamente bloqueia a saída, trancando-o no porão. Eventualmente, o assassino desequilibrado arrastou Kelly para dentro de casa, então o adolescente bateu na porta. O barulho acorda Susan e ela encontra seu noivo na cozinha. Ele diz que achou que esta era a família perfeita para ele, mas estava errado. Ele repreende a mulher confusa, afirmando que ela fez um péssimo trabalho ao disciplinar seu filho desrespeitoso. De repente, ele disse que ela poderia ter sido a senhora Grady Edwards, e depois de ver Kelly inconsciente, Susan percebe que ele é o assassino em série sobre o qual a senhora o homem perturbado a perseguir a escada acima e ela tenta se esconder no banheiro. Ao mesmo tempo, Michael finalmente escapa do porão usando o pé de cabra e ajuda a namorada a se levantar. Quando David derruba a porta do banheiro, o espelho se quebra e Susan pega um caco. Quando o homem a ataca com uma faca, ela rapidamente a esfaqueia no pescoço com um pedaço quebrado do espelho e ele cai na banheira. Momentos depois, o trio se reúne, mas David bloqueia as escadas, forçando-os a fugir para o sótão. Enquanto ele tenta afastar o assassino desequilibrado com o pé de cabra, o adolescente cai nas tábuas podres. Então, Kelly tenta distrair David ameaçando-o com uma serra de fita. Porém, no caos, a mãe e a namorada caem do teto e voltam para o segundo andar. Segundos depois, Michael ataca o homem através de uma janela e eles acabam no telhado. Durante a briga, o adolescente empurra David do telhado, mas quando ele espia pela borda, o assassino agarra e os dois caem no chão, 2 andares abaixo. Um mês depois, Michael acorda do coma e descobre que o homem escapou antes que a polícia chegasse ao local. Enquanto isso, o assassino perturbado agora trabalha em uma loja de ferragens, onde conhece uma mulher que perdeu o marido há 2 anos. Assim como fez com Susan, o homem afirma que sua esposa e filha morreram em um acidente de carro no ano passado e se apresenta como Chris, o que implica uma continuação infeliz de sua busca demente pela família perfeita. Se gostou desse recap, já dá um dedão no inscrever. E deixa seu comentário para chegar seu presentinho de Natal.